A graça e a paz por parte de Cristo Jesus. Então, como eu disse de manhã, e sempre quando tenho oportunidade de poder compartilhar com a palavra com os irmãos, todas as vezes que eu aqui vem à minha memória os tempos em que aqui o Senhor permitiu que eu ficasse. Desde 1983 até 1998, né, estive aqui na igreja, dei os meus primeiros passos, fiz a classe de catecúmenos com o saudoso irmão Luiz, presbítero Luiz, e tantos irmãos que aqui passaram, irmãs que aqui estiveram, muitos deles hoje estão na glória. A gente tem a alegria de lembrar deles também, porque fizeram parte da nossa história, e os irmãos que estão aqui ainda, né? Fiz parte do coral Simon, tá? Graças a Deus, e muitas coisas que a gente relembra aqui, muitas coisas, e graças a Deus aqui eu tive um ensinamento sólido da palavra de Deus, e o Senhor teve a misericórdia de um dia despertar ao ministério. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus deu a mim, agradeço muito a Deus pela vida da minha família, na verdade, eu a considero como a minha segunda mãe, né? A Zilda, que me acolheu quando eu era adolescente ainda, de 15 para 16 anos, um desafio, né? Receber um adolescente, uma tarefa difícil, um desafio muito difícil. Agradeço a Deus pela vida dela, pela vida do Silvério, essa família que me acolheu bastante e que eu aprendi muito, graças a Deus. A gente realmente observa muitas coisas, a vida ela nos prepara muitas surpresas. Hoje vendo o Silvério ali naquela cama, alguém que um dia foi bastante ativo, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Então é o Espírito Santo que nos consola e que nos fortalece. Agradeço a Deus também a vida da Neuza, toda a família que me acolheu, a essa igreja que um dia me acolheu aqui, né? Então aqueles tempos que ficam na nossa lembrança, tempos bons, mas que eu deixo bem claro, né? Não foram melhores do que hoje. Foi bom, muito bom aquele tempo, mas a cada momento o presente que é o bom, o presente sempre que é o melhor. E quando a gente olha para o passado, é com esse pensamento de saber que um dia nós fomos abençoados, fazemos parte da história. 50 anos desta igreja, e agradeço a Deus pela vida desta igreja. E que o Senhor continue fortalecendo aqui, e como o pastor mesmo disse, né? Que aqui o Senhor possa despertar pastores, missionários, missionárias, pessoas que estejam desejosas de propagar a palavra do Senhor, de ser bênção, ser luz, ser sal, aonde estão inseridos para a glória do Senhor. Então, louvado seja Deus por este momento, né? E já relembrei também aqui que esse ano completou 13 anos de ministério como ministro ordenado pela palavra do Senhor, aqui no culto, aqui na igreja, no dia 15 de abril de 2000, quando aqui teve o culto da ordenação, e a irmã Alerte disse que tem ainda, ela achou, né, o programa litúrgico ali daquele culto. Então, se ela puder, eu agradeço muito em poder ver e guardar comigo mais essa recordação. E a recordação é sempre os irmãos no nosso coração, sempre sendo alvo das nossas orações, como eu tenho certeza que os irmãos e irmãs aqui continuam também sustentando a minha vida com orações. É isso que precisamos, é orar, interceder uns pelos outros, para que o nome do Senhor seja honrado e a nossa vida seja fortalecida na força do poder do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar de algo que uma vez um irmão da igreja disse assim: pastor, mas quando a gente fala um pouco desse assunto, parece que a gente está falando sobre morte, né? Parece que a gente está falando que vai morrer. Mas não é, irmãos. Se há algo maravilhoso na nossa vida, é meditar sobre a bendita esperança que cada cristão deve manter sempre acesa. Essa chama, essa esperança que nos faz olhar
para a nossa pátria definitiva, o nosso lar definitivo, que é a mansão celestial, que é o lar celestial na presença de Cristo Jesus. E essa esperança, ela norteia a nossa vida. É nela que nós nos apoiamos no sentido de sermos fortalecidos. Quando o apóstolo Paulo escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí eu ficava meditando, mas como se alegrar sempre no Senhor, quando muitas coisas para nós parecem tristeza, parece decepção? E aí o próprio apóstolo Paulo nos responde em Romanos 12:12, alegrai-vos ou regozijai-vos na esperança. Então o que nos move, o que nos deixa realmente fortalecidos, é saber que tem algo muito bom preparado para nós. Quando nós estamos passando por dificuldades ou tribulações, quando alguém vem e diz para nós: olha, fique calmo, porque algo melhor está para acontecer. Isso nos anima, isso nos dá um sentimento de otimismo. Imagine essa promessa vindo dos lábios de Cristo Jesus, quando Ele deixou claro para nós: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou preparar lugar. Essa é uma promessa, isso é algo interessante. Ele disse mais: olha, e não é mentira, porque se fosse mentira, eu jamais teria dito isso a vocês. E a igreja do Senhor, ela tem que resgatar, o crente em Jesus tem que resgatar isso. Falar de vida eterna não é estar falando da nossa morte física, não. Falar de vida eterna é a nossa esperança. E nós encontramos então um dos apóstolos que mais assim escreveu, alguém que realmente disse para nós, ele deixou bem claro aqui: olha, eu prefiro 1000 vezes estar com o Senhor do que estar aqui. Mas se é a vontade de Deus que a obra seja feita aqui através da minha vida, que o Senhor seja glorificado. Mas ele sempre deixou claro: é melhor estar com Cristo Jesus. Muito melhor, não nada se compara. E alguém que teve uma experiência que já nenhum mortal teve, alguém que viu coisas que não podem nem ser pronunciadas. E a gente fica imaginando o que é estar face a face com aquele que um dia quis morrer por nós. E até quando a irmã estava dedilhando aqui no teclado, né, tocando aquele hino maravilhoso, que eu esqueci a letra, mas é um dos hinos que eu mais gosto, né? Há um país que eu vejo além de um rio, né? Que maravilha saber que existe algo melhor preparado para nós. E é isso que nós vamos falar nesta noite, que algo melhor está para vir, e isso deve preencher o nosso coração. Eu convido então os irmãos a abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E nós vamos meditar nisso nesta noite. Saber que, de fato, algo fantástico, maravilhoso, além do que nós podemos imaginar, está por vir. E nós temos que ter essa disposição de saber que aquele que fez a promessa é fiel. Ele cumpre. E isso é um motivo, é uma satisfação seguirmos aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos ver esse texto. Eu peço a atenção dos irmãos e nós vamos fazer a leitura nos 4 primeiros versículos do texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, até o versículo 4. Acompanhe então a leitura da palavra do Senhor. Assim nos fala o Senhor: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida. Ó Deus, a tua palavra está diante dos nossos olhos. Santo Espírito, nosso mestre, instrutor, aquele que realmente desvenda diante de nós a palavra viva e eficaz. Suplicamos, ó Senhor, ilumine a nossa mente. E por favor, ó Senhor, que a tua palavra seja de fato o nosso principal alimento. Ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes dessa tua palavra. Tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a sermos praticantes dela, para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome, Senhor. É que nós oramos. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um pouquinho antes aqui do capítulo 5, seguindo a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, ele vem preparando, dizendo que de fato algo maravilhoso está para acontecer. E se você olhar aí no finalzinho deste capítulo 4, ele dá pelo menos 3 características de que algo fantástico está para acontecer e que já estamos presenciando isso. Ele diz que, aí no versículo 16 do capítulo 4, ele diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Podemos entender isso pela lei, né, da vida, né? Nós nascemos, vamos nos desenvolvendo e vem a velhice, o corpo vai se desgastando. Esse é o processo natural. Também podemos entender aqui pelas dificuldades, por tudo que a gente enfrenta, mas o sentido realmente é esse. Olha, ainda que há um desgaste, ainda que exteriormente sentimos cansados, abatidos, o nosso homem interior não. Ele se renova a cada dia. E isso é o Espírito Santo de Deus, agindo na nossa vida, no nosso coração. Irmãos, também Paulo, ele enfatiza aqui que ele fala que outra característica que nos faz com que a gente tenha a plena convicção de que algo está para acontecer muito melhor que a gente imagina, ele chama aqui de leve e momentânea tribulação. Hoje pela manhã foi lido aqui o texto em que Paulo estava na prisão. É o que ele chama de leve e momentânea tribulação e tantas outras coisas que ele enfrentou. A leve e momentânea tribulação, ou seja, a tribulação na nossa vida, ela produz em nós um eterno peso de glória. É por isso que ele é capaz de dizer que o crente se gloria até nas próprias tribulações. E mais aqui, e ele diz também, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, o justo, por sua fé, viverá. Pela fé viverá, ou seja, olhando sempre para o Senhor, crendo, vendo aquilo que os olhos físicos não podem ver, mas tendo a certeza, olha, algo maravilhoso está por vir. É a promessa do Senhor. Irmãos, então, como alguém bastante hábil, Paulo vem preparando este momento para dizer para nós de formas mais específicas o que é esse peso de glória, o que realmente é isto, o que está para vir, o melhor está por vir. E veja aqui algo interessante. Olha a frase aí do nosso texto que lemos aqui, do capítulo 5 até o versículo 1 ao 4. Veja aqui algumas frases. Da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos e nossa habitação celestiais. A que se referem essas expressões? Veja que o apóstolo Paulo ele faz um contraste claro com este tabernáculo. Obviamente, o nosso corpo atual, de carne e ossos, nosso tabernáculo. Mas antes de nós examinarmos mais atentamente essas frases, da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, nossa habitação celestial, nós vamos olhar aqui e examinar algo interessante.
Vejamos como Paulo ele inicia esse texto. Olha a palavra aí, sabemos. Ou seja, não há nada de incerteza aqui, nada de dúvida aqui. As suas palavras aqui está claro para nós, sabemos. Ou seja, o cristão sabe, o crente sabe desse assunto. O crente sabe o que está falando, o crente sabe em quem crê, o crente sabe de onde veio e para onde está indo, ele sabe. Sabemos. É fato que muito se tenta saber o que vem depois da morte, muitas coisas se tenta falar, mas o crente sabe o que é. Ele sabe. O cristão, ele sabe. Veja, então, que nós vamos observar o que o apóstolo Paulo diz. Então, o que sabemos? Paulo diz que sabemos que vivemos num tabernáculo. Isso nós sabemos muito bem. Olha, nós vivemos num tabernáculo. É esse nosso corpo aqui. É esse nosso revestimento aqui. Essa nossa pele, esses nossos ossos, é o tabernáculo. E certa vez eu conheci uma família que ela falou para mim que eles compraram um terreno em uma cidade no interior. Eles vieram lá do Nordeste e essa família, enquanto construía a casa, era um terreno muito grande, armaram as barracas e viveram ali por um pouco mais de 6 meses. Enquanto a casa estava sendo preparada lá no fundo do terreno, eles, no outro lado do terreno, viveram em barracas. E por mais um pouco de 6 meses, eles vivendo ali até que a casa fosse construída. Então eles viveram em barracas provisoriamente. Irmãos, sabemos que não é uma situação confortável viver em barracas. Mas aquela família, eles estavam dispostos a aguentar um pouco até que pudessem mudar para a casa nova, até que pudessem desfrutar da casa verdadeira. E é o que acontece com o cristão. E é o que Paulo está aqui dizendo. Irmãos, nós sabemos, nós vivemos provisoriamente em tendas, em barracas. É isso que ele está dizendo aqui. E a seguir, ele diz que nesse tabernáculo, está aqui no texto, gememos, suspiramos, e ele tem toda a razão, há gemidos de vivência, da vivência diária. Talvez a barraca esteja começando a perder a firmeza, as estacas estão bambas. Ele diz aqui, gememos. Há também gemidos angustiados, diz o apóstolo, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Ninguém deseja ser desincorporado, despido, mas apesar disso, algumas vezes ansiamos por algo melhor do que este corpo pode nos oferecer. Isso é fato, e sentimos suas limitações. Irmãos, já aconteceu de você, ao ser convidado para fazer alguma coisa, responde assim, olha, eu gostaria muito, mas eu já estou cansado, já estou me sentindo fraco. É o gemido de angústia com que expressamos o desejo de sermos revestidos. Mas, em contraste com essa barraca temporária em que nós vivemos, o apóstolo descreve a habitação permanente que nos guarda quando nós morremos. Irmãos, quando nós falamos sobre essa questão, é algo fantástico na nossa vida. E eu volto a repetir, tenha isso no seu coração. Saiba que algo fantástico, melhor, está por vir. Enquanto estamos aqui peregrinando, enquanto esse nosso corpo aqui está sofrendo, enquanto aqui há o desgaste natural, contudo o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. E é interessante que Paulo diz, é da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, algo eterno lá nos céus. Observem aqui o apóstolo Paulo, isso é o indescritível peso de glória que está sendo preparado para nós, pelas dificuldades, pelas provações por que passamos. Se o presente tabernáculo é nosso corpo terreno, certamente, irmãos, esta habitação, ela é permanente, é o corpo ressurreto. É o corpo incorruptível, descrito na primeira carta do apóstolo Paulo. Vamos ler esse texto, vamos voltar algumas folhas aqui da palavra de Deus, aqui na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15,
versos 42 a 44. Veja o contraste. O nosso corpo atual, um tabernáculo, ele vai se corrompendo, mas o nosso homem interior, ele se renova. E mais, a esperança que nos faz perceber que um dia seremos revestidos de algo novo, uma casa permanente, algo eterno. E observe aqui o texto quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, versículos 42 a 44. Diz assim para nós: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se o apóstolo Paulo pode descrever nosso corpo físico como um tabernáculo, então é lógico, é adequado aqui descrever o corpo ressurreto como uma casa. Veja o contraste. Quando morremos, mudaremos do que é temporário para o que é permanente, do tabernáculo ou da barraca para a casa eterna, nos céus. E o corpo ressurreto também é descrito do seguinte modo. Aqui ainda em 1 Coríntios 15, versículos agora 53 ao 54. Olha só. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E eu pulei aqui, mas olha o versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando nós comparamos esse texto aqui, os dois que nós lemos na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, com o texto em que nós estamos aqui meditando, 2 Coríntios, capítulo 5, quando nós comparamos esses dois textos aqui, vemos que a palavra revestido, aspirando por ser revestido, é usada nos dois textos, e o termo é a mesma coisa. Esse nosso corpo atual, ele é perecível, terá de ser revestido de uma vida imperecível. A nossa natureza mortal terá de ser revestida para a imortalidade. E nessa ocasião, então, diz Paulo, será tragada a morte pela vitória. E comparemos esta afirmação com 2 Coríntios 5, para que o mortal seja absolvido pela vida. Está claro que as duas passagens, elas são paralelas. A casa não feita por mãos é o mesmo que corpo ressurreto. Irmãos, uma coisa está clara. O apóstolo Paulo, ele aguardava ansiosamente o dia em que iria despir-se do seu tabernáculo terreno e mudar-se para a sua habitação celestial. E isso deve ser também a nossa certeza. Sim, algo maravilhoso está por vir. Algo tão diferente de tudo o que experimentamos até agora. E é até difícil nós descrever. No entanto, é esplêndido, é glorioso, que mesmo sendo anunciado aqui em sussurros, irmãos, isso causa arrepio. Isso realmente espanta, e é um espanto bom, é algo que a gente tem uma certeza, é realmente saber, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. As tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. E mais, vamos nos atentar para aquilo que é eterno, e não para aquilo que é passageiro, é efêmero, mas atentar para aquilo que é eterno. As bênçãos em Cristo Jesus. E quando realmente temos a convicção de que nós iremos ser revestidos do que é incorrupto, que maravilha. E isso foi dado a nós através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Por isso que eu gosto de lembrar daquele hino, e hoje ainda bem, né? A irmã Dedilhou aqui me fez lembrar, há um país além do rio. E
Quantos de nós temos isso no nosso coração, de uma notícia que causa para nós uma esperança, que faz a gente olhar para os obstáculos da nossa vida, que faz a gente olhar para as dificuldades que nos cercam, que faz a gente olhar de tantas coisas que nos causa tristezas, desconforto, mas acima de tudo é saber que algo melhor está por vir. Este meu corpo, este meu tabernáculo, esta barraca aqui, corruptível, contaminada pelo pecado, ela irá terminar. Eu vou receber uma casa eterna. Vou ser revestido como Cristo Jesus, com um novo corpo, uma nova vida, aonde não haverá choros, aonde não haverá mais pranto, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá mais discórdia. É lá na glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele descreve em termos fantásticos de que algo melhor está por vir. E veja então o paralelo, meus queridos irmãos, aqui demonstrado no texto e nos textos que nós lemos. O cristão tem que resgatar isso, a igreja do Senhor, ela precisa resgatar, o crente precisa estar alegre de ouvir, de poder anunciar que ele tem a esperança, que embora o seu corpo aqui está se corrompendo, mas o seu homem interior ele se renova. Há algo maravilhoso preparado para nós. Enfrentemos o dia a dia, vivamos cada dia tendo a certeza que as provações que passamos no presente não são comparadas com o magnífico futuro que Deus tem planejado para nós. Será que nós temos consciência disso? Será que passa na nossa mente? Eu sei que é difícil, nós sabemos o que estamos falando aqui. Quando vem tribulações, será que tudo isso passa na nossa mente? De que o Senhor nos garantiu, olha, algo maior está por acontecer. Quando a gente lembra as palavras de Jesus, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos não. Mas eu logo voltarei, porque eu vou preparar lugar. E se não fosse assim, eu jamais teria dito isso para vocês. É fantástico. Não sabemos, não temos a noção do que é a glória com Cristo Jesus. Não temos nem a noção do que é ter um corpo incorruptível, sem barreiras. É fantástico. Está além da nossa capacidade. Um corpo que não mais se prende a tempo, a espaço. Um corpo como Cristo Jesus ressurreto. E esse corpo que iremos receber, já conquistamos a vida eterna agora, desde já, desfrutamos dela. Este corpo foi prometido a nós por Cristo Jesus. Irmãos, veja a vida sempre assim. Meu corpo hoje corruptível, sujeito a sofrimentos ímpares, ele se tornará incorruptível. Ele se tornará novo. Ele se tornará imortal. Veja assim a vida. Eu me lembro, servindo um pouco aqui de ilustração, quem assistiu aquele filme interessante, A Vida é Bela. Eu faço algumas analogias daquele filme, observando que muitas vezes na nossa vida diária com Deus, é fato, há sofrimentos, mas aquele filme faz com que a gente reflita, olha, veja a vida de uma forma otimista. Mesmo você tendo à sua frente um cenário pessimista, mas veja a vida de forma otimista. E é isso que nós cristãos devemos exercitar. Diante de todo o cenário, ver diante de nós algo fantástico, otimismo. Regozijai-vos na esperança. E qual é a esperança que norteia a vida do cristão? É que um dia estarão com Cristo Jesus. Um dia serão revestidos de um corpo incorruptível. Que bênção eu servir um Deus assim. Que bênção você ter o privilégio de louvar, de adorar, de servir, de crer num Deus assim. Um Deus que realmente cumpre o que fala. Um Deus que realmente deixa claro para nós que a nossa vida está nas mãos dele.
E mais, que estaremos com Ele. Que privilégio eu poder olhar e ver o rosto de Jesus Cristo. E eu farei isso, não porque eu me esforcei ou tive algum mérito. Nós faremos isso porque nos esforçamos e tivemos alguns méritos, não nenhum. Mas Cristo Jesus conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Quando Ele venceu a morte ali, mostrando que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como Ele subiu, recebeu um novo corpo, nós também receberemos. E é por isso que eu vejo de uma forma fantástica, mais este homem de Deus, o apóstolo Paulo, enfrentando cada etapa da sua vida, cada momento da sua vida. E é mais fantástico ainda o que ele chama de leve e momentânea tribulação, que eu já disse aqui no início. Se a gente ver a vida do apóstolo Paulo e quantas coisas ele suportou, e ele chama tudo isso, olha, isso é leve, isso é momentâneo. Essa é uma tribulação momentânea, não tem comparação do que está sendo preparado. Alguém que vivia com um referencial avançado, crendo. Como ele ouviu, leu nos profetas, um dia Abacuque escrevendo lá, o justo pela fé viverá. E ele guardou isso com uma convicção, e quando ele foi chamado por Jesus, ele tinha isso no coração. Olha, que bênção eu saber que apesar do meu corpo exterior estar sendo corrompido pelo tempo, pela passagem, mas o homem interior ele se renova, a nossa alma. Irmãos, que possamos realmente enfrentar as lidas da nossa jornada aqui com essa perspectiva. Que o Senhor dê mais 50 anos, ou não sabemos quando Ele vai voltar, mas enquanto Ele não voltar, que cada cristão aqui nesta igreja, aonde estiver espalhado o corpo do Senhor, possa viver com esse referencial, sabendo, e é isso que vai ajuntando o quebra-cabeça aqui, né? Que vem à tona muitas coisas que a gente observou desses homens de Deus. Paulo também disse, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí a gente vai entendendo mais essas frases. Quando a gente vai entendendo a visão de alguém que tinha plena comunhão com Deus, de alguém que era altamente dependente de Deus, de alguém que não sabia dar um passo em nenhuma direção sem o consentimento do Senhor. Sabendo bem claro, Senhor, eu sou teu servo, teu escravo, amém por isso. Mas eu tenho a certeza que a minha vida está contigo. E mais, Senhor, o que me faz cantar, o que me faz vibrar, o que me faz realmente sonhar e enfrentar as dificuldades da vida, o que me faz sentir ali a satisfação de poder cantar depois de levar tantas chicotadas, é saber que algo melhor está por vir. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a igreja do Senhor, vamos voltar para a palavra de Deus, e vamos poder dizer, Senhor, eu te agradeço por ser alvo da sua graça, eu te agradeço por confirmar isso em meu coração, que o Santo Espírito de Deus confirme sempre isso no nosso coração. Algo mais fantástico, melhor está por vir. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, adorado, exaltado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por poder nos ensinar através da tua palavra. Obrigado, professor Espírito Santo, nosso mestre e instrutor. Senhor, obrigado por iluminar as nossas mentes e abrir o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nas tribulações somos fortalecidos por ti. Obrigado, Senhor, porque cada espinho que nos arranha neste mundo, cada lágrima
cada lágrima que muitas vezes derramamos por dor, por dificuldades, o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece e o Senhor abre os nossos olhos, a nossa mente, de termos a certeza de que algo melhor está por vir. De que algo fantástico que a nossa mente não pode ter noção, mas é algo que realmente nos dá a satisfação de servir a um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque este nosso corpo hoje, este tabernáculo que nós aqui temos hoje, que o Senhor mesmo preparou, nós sabemos que ele vai se desgastar. Nós sabemos que agora gememos. Nós sabemos que agora, Senhor, vivemos preso no tempo. Nós vivemos, ó Deus, limitados. Mas, pela tua graça, o dia que o Senhor voltar, receberemos um corpo novo, transformado, glorificado. E, Senhor, é bom eu poder lembrar disso todos os dias. Isso nos faz entender o significado das palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor, possamos nos alegrar na esperança. E essa esperança, Senhor, não permita que venha se desvanecer da mente e do coração. Há muitos, ó Deus, cristãos, sabemos disso, todos que estamos aqui, Senhor, nós sabemos bem do que estamos falando, todos aqui passamos tribulações, sabemos disso, Senhor, e por favor, Jesus, assim como o Senhor tem nos fortalecido, que o Senhor também revigore as almas abatidas, aos corações que estão tristes, aos corações que estão enfrentando batalha tremenda, Senhor, no nome de Jesus, que esses sejam, Senhor, ó Deus, consolados e fortalecidos por Ti, que eles possam olhar como um dia o Teu servo lá no passado expressou: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e o que pode dar esperança para nós cristãos, ó Senhor, é saber que o Senhor Jesus nos salvou e nos deu a vida eterna e vida em abundância. Já experimentamos dela agora no presente, mas no futuro algo fantástico está preparado para nós. Senhor, tenhamos a plena convicção de que este nosso corpo, que é mortal hoje, será imortal na glória, para a honra do Teu santo e excelso nome, Senhor. Senhor, continue abençoando esta igreja, Senhor. Ó Deus, continue sendo honra, que esta igreja continue Te honrando, adorando ao Senhor. Seja, Senhor, com o pastor desta igreja, com o anjo que o Senhor colocou aqui, com os oficiais desta igreja, com todos os irmãos, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, que o Senhor seja honrado e seja glorificado por essas vidas aqui, Senhor. Que haja despertamento, ó Deus, e que o Senhor possa trabalhar nesses corações. Dê a nós, ó Deus, ousadia para proclamarmos a Tua palavra. Dê a nós, Senhor, essa disposição de não nos envergonharmos, de anunciar que nós cremos que, de fato, este tabernáculo, esse nosso corpo, ele é efêmero, ele é passageiro. Mas nós cremos pela fé que algo melhor está por vir. E que esta igreja também seja portadora dessas boas notícias. Senhor, sê com a juventude desta igreja, sê com esses jovens, ó Deus, dê a eles, ó Deus, ousadia, coragem para expressar a fé em Ti, Senhor, aonde eles estiverem inseridos, na escola, na faculdade, no trabalho, Senhor, que sejam fortes varões, ó Deus, jovens fortalecidos na força do Teu poder. Ó Senhor, todos aqui, continue, Senhor, fortalecidos por Ti. Ó Deus, muito obrigado.
por esta oportunidade. Obrigado por estarmos aqui e compartilhar a tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado, Jesus. E nós podemos entender o que o teu servo disse, que o teu amor nos constrange. E de fato nos constrange mesmo, Senhor. Bendito seja o nome da tua glória, como cantou o teu povo no passado, que ultrapassa todo o nosso entendimento, todo o nosso louvor. Ó Senhor, obrigado, porque sabemos que nós temos, ó Deus, preparado para nós o lar celestial. E isso é incomparavelmente melhor. Este é o consolo. Esta é a força que recebemos diariamente de Ti. Ó Senhor, que Tu continues agindo no nosso coração, nos ajudando a encarar os nossos problemas, ajudando a encará-los, olhando para o lado e saber, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar por passos bem verdejantes, me leva para águas tranquilas. Ó Senhor, obrigado, porque o salmista expressou assim, e esta é uma verdade. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Assim nós nos expressamos, ó Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Amém.